Olá, meus amigos e minhas amigas, nossos colaboradores, nossos irmãos e irmãs na fé. Vivemos em tempos críticos. São tempos difíceis de manejar, exatamente como foi predito há 2000 anos. São tempos de incertezas, são tempos de insegurança. E claro, especialmente tempos de confusão religiosa. O certo, atualmente, muitas vezes é tido como sendo errado, o errado como sendo certo. O profeta Isaías disse isso. Não é de admirar que muitas pessoas atualmente se sentem confusas no que diz respeito à compreensão da vontade de Deus e o consequente bem-estar que tal compreensão desta vontade traria. Sim, o falso evangelho, a falsa religião tem prosperado no Brasil e em muitas partes do mundo e tem, a cada dia, ganhado mais e mais adeptos. Teologias errôneas têm trazido sofrimento e fomentado ódio e preconceito em toda parte. Falsos pastores têm alimentado falsas ovelhas com um alimento espiritual venenoso. E ainda assim, esses falsos mestres são admirados por multidões que não têm nenhum amor à verdade. É urgente, sem dúvida alguma, que as pessoas decentes desse país, amantes da verdade e pessoas que são instruídas, se levantem com força contra esse pseudo-cristianismo sectário e diabólico que existe atualmente no Brasil. Felizmente, nós, cristãos ungidos pelo Espírito, co-herdeiros com Cristo e membros da classe da noiva, temos tido o privilégio de receber a luz de Jeová, a fim de irradiá-la em todo o seu esplendor entre as nações. Sim, somos ensinados por Jeová e, como seus filhos, cada vez mais nos apegamos à verdadeira doutrina, que não é uma doutrina de uma religião, mas são as palavras registradas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses 14 anos em que a Sociedade Bíblica Efraim trabalha incansavelmente para pregar as boas novas do reino de Deus, temos tido muitos lampejos de luz e entendimento que com certeza têm sido provenientes do Deus verdadeiro para o entendimento correto de sua palavra. Por exemplo, vamos lembrar alguns desses lampejos. Em 2012, por exemplo, nós entendemos que podíamos participar, ou seja, todas as pessoas batizadas, do pão e do vinho na ceia do Senhor. Foi um grande passo naquele ano nesse entendimento correto, o que nos levaria futuramente a um entendimento ainda mais correto do novo pacto. Em 2013, por exemplo, entendemos que a verdadeira igreja não é uma organização religiosa com um CNPJ, por exemplo, mas ela é composta, ao invés disso, dos verdadeiros crentes, desde o ano 29 da Era Comum, que foi o ano em que Jesus começou a chamar os primeiros discípulos. Em 2015, tivemos o prazer de entender que não existem duas classes de cristãos, conforme alguns movimentos religiosos atestam, 144 mil que vão para o céu e uma grande multidão que supostamente vai viver na terra. Mas ao invés disso, entendemos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que todos os crentes têm uma só esperança, como dizem
as Escrituras. E essa esperança é a de serem reis e sacerdotes com Jesus no vindouro reino. Em 2017, entendemos que os últimos dias deste mundo mau não se iniciaram num suposto 1914, mas sim no ano 33 da Era Comum. Já no ano de 2018, tivemos a compreensão que não era errado celebrarmos o Natal. Afinal de contas, as Escrituras nos dizem que o próprio Deus celebrou o nascimento do seu Filho na Terra. Além disso, entendemos que também são aceitáveis outros feriados, desde que não tivesse conotação pagã ou idólatra na atualidade. Chegando em 2021, nosso estudo das Escrituras nos trouxe a atenção que não seremos nós que iremos reinar com Cristo no céu. Ao invés disso, será o reino e Jesus que virão para a terra, onde o Messias reinará junto conosco a partir de Jerusalém, sentando-se no trono de Davi durante 1000 anos. Tal entendimento, obviamente, nos ajudou também a compreender o papel de Israel e seu lugar de destaque no plano divino, de acordo com as profecias dos profetas. Isso, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, para mencionar apenas algumas das revelações que temos tido ao longo dos anos. Sim, o verdadeiro Deus falou por meio do seu profeta. As primeiras coisas. Eis que chegaram, mas eu estou contando coisas novas. Antes de começarem a surgir, faço que as ouçais. E é sobre essas coisas novas que eu quero falar a você. Em 2022, a Sociedade Bíblica Efraim deu os primeiros passos para o que viria a ser o maior ajuste organizacional de nossa instituição desde a sua fundação em 16 de janeiro de 2011. Nesse momento, eu passo a comunicar essas mudanças. A primeira grande mudança. Embora tenhamos grande respeito pelas Escrituras, tanto hebraicas do chamado Antigo Testamento, bem como pelas gregas do chamado Novo Testamento, comunico nesse momento que não mais consideramos a Bíblia como sendo a palavra de Deus inerrante para ser seguida palavra por palavra. Ao invés disso, consideramos esse conjunto de escritos como simplesmente contendo a palavra de Deus que os profetas de Israel receberam para o contexto da época, juntamente com profecias relacionadas ao futuro reino de 1000 anos. De especial interesse para nós são a história e as palavras de Jesus registradas nos 4 evangelhos, além de informações e profecias mencionadas pelos apóstolos em suas cartas e no livro de Apocalipse. Mas o que realmente seguimos, quais cristãos, como orientação para o nosso dia a dia, são as boas novas, que você conhece como sendo o Evangelho. E essas boas novas são centralizadas e resumidas em 2 mandamentos que Jesus deixou muito claro que seriam o resumo de toda a sua mensagem. Amor ao verdadeiro Deus de todo o coração, alma, mente e força, e ao próximo como a nós mesmos. Tudo, então, giraria em torno desses 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos são a bússola que guiará os cristãos associados
à nossa organização doravante. A segunda grande mudança que tenho o prazer de comunicar é que, a partir de agora, a Sociedade Bíblica Efraim passa a ser um instituto de ensino bíblico inclusivo LGBTQIAPN+, o que significa que daremos estudo, a partir de agora, treinamento e apoio cristãos para a comunidade. Isso quer dizer que aceitaremos em nosso meio, em nossas futuras congregações e grupos de estudo, pessoas independente de sua orientação sexual, inclusive habilitando-as para o batismo e futuros cargos de supervisão em nossa organização. Se você, membro da comunidade LGBTQIAPN+, tem o desejo sincero de conhecer e servir o grandioso Criador, entre em contato conosco. Se você, assim como nós, se incomoda com o falso evangelho, que quer fomentar ódio e preconceito e deseja ajudar os que sofrem esse tipo de coisa nesse país por causa da sua orientação sexual, entre em contato conosco. Podemos ajudar. Tenho certeza de que se os sinceros que amam a Deus se unirem, teremos condições plenas de desmascarar esse falso evangelho e seus apoiadores homofóbicos que se escondem atrás da Bíblia para fomentar ódio e preconceito que só existe em seus próprios corações. Que o Deus único, que é Pai de todos nós, abençoe a todos que se unirem a nós nessa empreitada. Shalom.